E aí, quando é que deu a razão dos dois? Deu 0,57. 0,57. Então, 57%. Tem um problema, né, meu tiozinho? Por que que você multiplicou por 2 aqui, né? Porque significa. E eu falei disso em outra questão. Lá na outra questão, eu conversei com você que aqui era um e um, né? Porque os Uhum. números multiplicados aqui. Ou seja, nós temos, nessa situação aqui, o dobro de ferro do outro lado. Assim, de certa forma, aqui nós temos um mol desse cara, e esse 2 aqui na frente significa que nós temos 2 mol desse cara, Sim, certo? sim. Então, como a massa é molar, certo? Uhum. Então, o valor que você pegou do ferro e colocou aqui na parte de cima, você tem que multiplicar por 2, porque tem 2 mols de ferro no produto, certo? Eu acho que eu fiz um outro negócio errado também. Eu acho que eu adicionei o carbono onde não devia ter Não tem adicionado. nada de carbono aqui, a gente tá falando só do ferro, né? Que nem Sim, no outro problema a gente ignorou completamente o carbono, certo? sim. Pelo menos nessa segunda parte. A gente precisou do carbono para balancear, mas na outra parte não. Aqui é a mesma coisa, a gente precisou do carbono para balancear, mas nessa parte aqui não vai precisar, beleza? Tá. Tá, deu 0,69. Agora tá certo. Aí, vezes o 2. Não, já tá no 2 já. Sim. Agora o que que você fez lá no outro caso? Você multiplicou pela massa daquilo que você queria encontrar, que no caso era lá o 25, né? Aqui o 32, certo? Sim. Hematita pura. Então você multiplica esse 0,7 aí, mais ou menos, que você encontrou, por 32. Tá. Deu 22,3. 22,3. Resposta C, certo? Sim, exatamente. Tá. Ó, o negócio é o seguinte. Eu vou pedir para você fazer uma outra parecida, Tá para bom. que dessa vez não tenhamos treta, né? Tá, Agora acho que você já pegou a lógica, né? Note, eu não tô querendo que você faça repetidamente as mesmas coisas. Eu quero que você entenda o processo do que está fazendo, sacou? tá bom. Então, você já sabe o que tem que fazer, meio que já decorou os passos, mas entenda os processos, né? Entenda o que é cada uma das coisas, beleza? Sim.
Tá bom, eu consegui chegar no final do resultado, seguindo a lógica das outras questões, que é um valor um pouquinho aproximado mais do C. Maravilha. Ó, Era isso mesmo. Vamos para a próxima, então. tá bom. Deixa eu dar uma lida aqui. Só um segundo. Opa. Júlio Verne publicou que traz uma aventura usada para o sucesso da missão. Um dos desafios era o problema do ar a bordo do projeto e o oxigênio ficaria gastado gás carbônico. E a solução para foi utilizar dois processos químicos, aquecimento de clorato de potássio para produzir CO2, exposição de potassa cáustica para produzir CO2. Segundo a ficção, seria necessário cerca de 3,2 kg de oxigênio por dia para cada tripulante na nave. A quantidade de clorato de potássio necessária para produzir 3,2 kg de oxigênio. Bem, a primeira coisa que a gente acha que é interessante compreender aqui é que está rolando uma reação. Então, esse clorato de potássio, ele chama aqui, KClO3, vai virar 2KCl mais 2 não, tô dando spoiler. Mais O2. Ok? Tá. Essa é a decomposição do clorato de potássio. Afinal de contas, ele está dizendo que esse clorato de potássio vai virar oxigênio para os caras respirar, né? Uhum. Então tem que ter esse O2 aqui desse lado, resumidamente. E o que é que sobra? Sobra esse KCl aqui. Potássio e cloro. Muito bem. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é balancear. Uhum. Se a gente está vendo que tem 3 aqui e aqui tem 2, então o balanceamento ele já não é tão direto, mas é só pensar um pouco. Tem a ver com mínimo múltiplo comum, né? A gente quer ter a mesma quantidade dos dois lados, de todos os negócios aí. Então eu posso, por exemplo, multiplicar aqui por 3 e aqui por 2, porque 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 3 é 6, certo? Sim. Isso. Acontece que também multiplicou por 2 esses caras, então obviamente tem que multiplicar aqui por 2. Tudo bem? Tudo. Certo. Então, já está balanceado a reação do problema aqui. Ele quer saber como produzir 3,2 kg de O2. Quanto que eu vou precisar de clorato de potássio, ou seja, desse cara aqui, para produzir 3,2 kg de oxigênio. Então, tal qual o problema anterior, a gente precisa pensar um pouco em proporcionalidade, associado à massa molar, né? Por exemplo, nós podemos começar procurando a massa molar desse cara. Uma vez que a gente tiver a massa molar desse cara aqui, a gente tem uma relação estequiométrica, né? Ou seja, 2 mols desse cara geram 3 desse aqui, não é mesmo? Sim. Então, lá na ideia daquela tua proporcionalidade da divisão que tu fez no outro problema, teria que multiplicar por 2 em cima e por 3 embaixo, lembra? Uhum. Lá no teu caso, tu só multiplicou por 2 em cima, mas porque só tinha um deles com número, né? Que nós temos os dois com números, certo? Você tá lembrado? Pouquinho. Como assim pouquinho, cara? Ah, Esse negócio que eu falei desse aí sim, aqui. desse aí sim, sim. Certo. Então você tá entendendo do que eu tô falando. Tá entendendo, né? Sim, que dois desse KClO3
2 mol desse gera 3 do outro. Então, se a gente estiver falando de massa molar, na hora da proporcionalidade, quando a gente estiver falando da massa molar desse cara, tem que multiplicar por 2, e da massa molar desse tem que multiplicar por 3, certo? Certo. Da mesma forma que aqui eu multipliquei por 2. Por que que eu multiplicou aqui? Porque não tinha nenhum número aqui na frente. Uhum. Muito bem. Tá bom. Então, né, a gente vai encontrar a massa molar desses caras aqui, e nós vamos ter que, para uma determinada quantidade desse cara, gera-se uma determinada quantidade desse cara. Só que a gente quer uma quantidade específica de O2. Então, quando nós tivermos esses valores aqui de massa molar, a gente vai conseguir resolver uma regrinha de 3 para encontrar o que o problema está pedindo. Virou uma matematiquinha básica, depois que você tiver a massa molar desse e desse. Ok? Uma regra de 3 igual a gente fazia na escola. Na escolinha lá no fundamental. Então, você pode começar procurando a massa molar desses dois caras, beleza? Tá, tá bom. Tá, eu já tenho a massa molar dos dois. Então eu teria que fazer a massa molar do O2 dividido pela massa molar do KClO3, né? Não. Você está querendo fazer as coisas do jeito mecânico, cara. Ensino médio não é assim. Ensino médio tem que pensar o que você está fazendo. De que Uhum. adiantaria nesse primeiro momento você ter a razão dos dois, sem entender que ele está pedindo qual vai ser a quantidade de clorato de potássio para essa quantidade de oxigênio aqui. A razão não vai te ajudar nesse momento, Tá. né? Mas isso que você encontrou, a massa molar, vai ajudar sim. Uhum. Então, quanto que você achou de massa molar aí para esse carinha? 245. Então, nessa reação, como nós temos 2 mols desse cara, a gente vai colocar 2 vezes, quantos? 122,5. 122,5? É. Tá. Então, essa, vamos dizer assim, é a massa molar do KClO3, beleza. Uhum. Que vai dar 245, É né? 245.
Maravilha. Então, beleza, né? Isso aqui é a massa molar. O que que significa a massa molar, né? Significa a quantidade de massa por mol. Então, são 245 gramas por cada mol. Muito bem. Então, nessa reação, vamos dizer assim, a gente colocou, vamos pensar assim, das medidas mais simples. A gente colocou 245 gramas desse clorato de potássio. Colocamos essa quantidade. Quanto Uhum. oxigênio a gente obteve? É Deixa eu ver. 3 vezes o valor de, que eu acho que é 32, né? Sim, aí dá 96. 96. Muito bem. Essa é a massa do 2. Ou seja, se eu coloco, olha a lógica que eu bolei aqui. Se eu coloco 245 gramas desse cara, eu gero 96 gramas desse cara. Sacou? Uhum. Então vamos dizer assim, olha só, quilos, ou melhor, vamos dizer assim, reagente, produto que seja. Se eu coloco 245 gramas daquele reagente lá, o clorato de não sei o que lá, eu vou obter 96 do carinha que eu quero, que é o A2, certo? Sim. Só que eu não quero 96, eu quero 3,2. Então, quanto do reagente eu preciso para ter só 3,2? Eu preciso de X. E Tá. daí você já está ligado o que tem que fazer, sacou? Regra de Sim. 3, né? Isso Sim. aqui é uma regra de 3, é uma proporcionalidade também, só que é um jeito assim mais funcional de fazer nessa situação, né? Na outra lá não ia ajudar muito, né? Bem, talvez desse, né? Se você conseguisse terminar, mas eu achei melhor fazer desse jeito aqui, beleza? Uhum. Sempre dá para fazer de regra de 3, assim. Eu acho mais legal fazer assim, porque é uma forma mais direta, né? Dá para entender completamente o que está acontecendo, né? Uhum. Eu acho que tu entendeu o que tá rolando aqui, né? Sim. Tipo, coloquei 200, que seja 245 toneladas, né? Ou quilos, que seja quilos. Vou gerar 96 quilos de oxigênio. Só que eu não quero 96 quilos de oxigênio, quero 3,2. Então eu vou precisar de quantos desses? X. Mas a multiplicação cruzada já era, beleza? Vai Então sair faça pra aí e me diga quanto dá. 8. Dá 8? 8. Então deve ser a resposta C, né? É, Pegou a 8. ideia? 8,16. Uhum. Show. Então, se tu pegasse a ideia, tá pego. Agora eu vou criar um problema parecido. E tu pode fazer, eu acredito que tu não vai conseguir fazer em 5 minutinhos, porque querendo ou não, é um problema meio longo, né? É. Mas não tem problema. Tu pode me fazer quando tu tiveres mais de boa e me envia foto, tá bom? Quando acabar eu envio uma foto pra você. Ó, o importante é que quando você vai resolver esses problemas, você entenda o que tá fazendo. Não dá para ser mecânico aqui, não dá para tu achar que você vai conseguir aplicar sempre a mesma lógica, entendeu? Sem compreender o que tá rolando. Tá. Então, nós escrevemos a coisa do ponto de vista químico para ficar mais claro, né? Pô, beleza. Então, tem 2 mol aqui, 3 aqui. Então, eu sei que 2 desse é para 3 desse. Show. Então, 2 de quanto? Escreva a massa molar, 245. Agora, 3 de quanto? Isso aqui. Show. Estamos falando de massa, velho. Tem que correr atrás de massa molar, entendeu? Até por isso que ele deu aqui. Né? Isso aqui é massa molar, né? Uhum. Tava nem buscar na tabela. É, eu usei daí mesmo. Show. Daí pronto, né? Tu vai buscar uma proporcionalidade. Ah, mas professora, aqui tu achou massa molar e a gente está trabalhando com a massa em quilo. Pois é. De novo, qual que é a unidade da massa molar, né? A massa molar É grama grama por por mol. mol. Mas na prática, quando tu vai fazer isso aqui, não importa mais que é grama por mol. Não importa, sacou? Porque tu já multiplicou pela quantidade de mol nesse momento, entendeu? Uhum. Então meio que nem tem mais um mol aqui. Porque tu multiplicou por 2. Esse 2 é o quê? É 2 mol, né? Não é o número que tu multiplicou aqui? Não é mol? Não te expliquei que para 2 mol desse vai ter 3 desse? Sim. Esses numerozinhos na frente significam isso, tá ligado? Então, não precisa se preocupar tanto com unidade nessa coisa, beleza? Tá. Então tá bom. Daí eu acho que tu consegue resolver sozinho. Querendo ou não, os problemas são muito parecidos quando tu consegue descrever eles desse modo aí com a regrinha de 3, tá? Tá. Show de bola, meu parceiro. Então, quando tu terminar, sem pressa, tá bom? Pode terminar Uhum. amanhã, outro dia, que eu corrijo. Abraço. Fechou. Valeu!
Valeu.